Olá, bem-vindo ao canal Aqui Lemos com Calma, eu sou a Tamires e hoje nós vamos fazer o quê? Um unboxing. Eu comprei algumas coisas na Black Friday, algumas já chegaram, outras ainda não, então eu já vou fazer esse vídeo mostrando o que já chegou por aqui, porque senão vai ficar uma compra enorme. Eu comprei muita coisa, vamos lá? Antes, eu gostaria de falar que eu já abri mais ou menos a embalagem, porque veio coisas que não eram relacionadas a livros. Teve um livro que ele veio e eu precisei abrir e tirar da embalagem, porque ele veio junto com outro livro. Eu achei que eu tinha comprado a edição da editora 34 do Don Quixote, e na verdade eu comprei Fausto. Nada contra Fausto, tá? Mas não é o momento da leitura de Fausto. Eu queria ler Don Quixote, mas infelizmente eu comprei errado. E aí, quando eu fui ver, já não tinha mais unidades disponíveis de Don Quixote. E eu fiquei sem o meu livro e eu fiz a devolução de Fausto, porque é um livro extremamente caro, né? Não teria por que eu ficar com ele agora se eu não vou ler. São R$150, gente, pelo amor de Deus. Eu tive que abrir, né, a embalagem para retirar esse livro em questão para devolvê-lo. Vou mostrar para vocês o livro que eu tive que tirar da embalagem. Aí eu já tirei o plástico. Adquiri esse box, né, do Olivier Tolstói, de Guerra e Paz. Nossa, muito bonito. Esse daqui é um que eu já estava querendo ler há bastante tempo. Claro, sempre tem aquele medinho, né, que são muitas páginas, mas eu achei a escrita do Tolstói muito simples, até comparado a demais autores, principalmente autores nacionais. Eu acho que autores nacionais geralmente eles são mais complexos, tirando o Thomas Mann é um pouco mais complexo. Mas eu gostei bastante dessa edição. Eu achei o box uma coisa bem, dura. Assim que se faz box. Porque geralmente a gente compra alguns box e vem aquela coisa mole, né? Não vai segurar isso aqui, não. Duro, duro, duro. E é muito bonito, ainda tem um detalhe, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um detalhe muito bonito, aqui em relevo, brilha, Olivier Tolstói. Muito bonito. Deixa eu mostrar os livros. Aí a gente tem aqui o tomo 1, né? Esse é o tomo 1. Nossa, tô sabendo legal. Não, esse é o tomo 2. Esse é o tomo 2. Bem bonito. A lombada. E a diagramação, que é mais importante, apertada. Acho que é um pouquinho apertada, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Achei pequena, né? Achei as letras muito pequenininhas. Nossa, muito pequenininhas as letrinhas. Tem que ter aí uma disposição para fazer essa leitura. E o ele é branquinho, bonitinho também. Deixa eu ver a folha de guardas. Bonito, né? Então esse foi o primeiro que eu comprei. Eu peço desculpas a vocês que eu deixei o ventilador ligado, porque tá muito quente aqui em São Paulo. Tá mais ou menos quase 40 graus. E se eu fosse gravar sem o ventilador, seria impossível. Eu estaria pingando de suor. Então, né, pelo barulho do ventilador. Próxima compra. Aqui foi a mesma coisa. Eu já abri o pacote, porque tinha livros das crianças aqui, tá? Eu comprei alguns livros das meninas e elas ficam ansiosas. Eu tenho que abrir. Não tem como esperar. Comprei o Sol para Todos. Esse daqui é um dos livros que eu comecei a ler há muitos anos, sempre na biblioteca, mas eu não conseguia dar continuidade, porque ou eu não tinha a carteirinha da biblioteca, não daria para fazer por algum motivo específico. Eu lembro que o primeiro eu não pude fazer porque eu estava sem meu documento. E uma outra vez, a biblioteca que eu estava era uma biblioteca que não ficava na minha região. Então seria inviável eu adquirir, quer dizer, pegar emprestado o livro e depois ir lá devolver. Ia dar muito trabalho. E aí eu começava a ler lá dentro da biblioteca, mas nunca terminava. E eu sempre quis ter a edição, mas sempre estava um preço muito caro. Eu não me lembro quanto que eu paguei por aqui, mas eu acredito que tenha sido um preço que eu achei que era razoável. Agora, sem a plastiquinha. Eu acho que não mudou muito das edições que eu tinha visto na biblioteca. Ainda continua tendo uma diagramação, que eu acho que ela é muito escura, as letras. Mas algumas das bibliotecas, essa daqui ainda pelo menos é um pouco mais nova, porque na biblioteca que eu pegava, a maioria das vezes era ainda uma edição datilografada, pra vocês terem uma ideia. Mas eu achei a diagramação ok. É um livro que tem bastante diálogo, né? Pelo que eu tô percebendo.
não sei por que eu enrolei tanto nessa leitura. Talvez tenha sido mais um bloqueio de mim mesmo. Vamos lá. Aqui vai se encaixar em algum momento. Então, adquiri mais um livro da Agatha Christie. Esse não sobrou nenhum. Já li, né? Esse é um dos livros que eu já li, mas é um livro que eu gosto bastante dela. É um livro de assassinato, acho que como quase todos os livros dela tem algum crime, né? Que envolve a morte de alguém. E o que eu gosto muito nessa história é que você tem uma musiquinha, e essa musiquinha, ela tem tudo a ver com as coisas que vão acontecendo, e ela vai dando spoilers das mortes que vão acontecendo, e depois o vilão, eu não me fiquei muito surpreendida, eu não imaginava de forma alguma que o vilão era quem fosse. Eu já tava pensando em algo sobrenatural, e na verdade não era. Aqui, vamos ver a diagramação. Ok, essa daqui já usaram um pouco a tinta, né, para poder escrever. E aí fica, achei as letras pequenas. Achei as letras um pouco pequenas. E é um livro pequenininho, né? Mas ok, mais um aí para coleção. Esse daqui, Desenhos Ocultos, é um livro que eu queria há bastante tempo. Eu tinha visto ele, acho que no canal do Big Freak, do Vitor Almeida, e eu fiquei interessada, porque o Vitor, ele não lê muito terror, ele lê mais coisas estranhas. Ele lê muita coisa estranha. Mas ele não lê muito terror, e ele já falou que esse daqui ele fica com medinho. Eu falei, será que é bom, né? Porque eu tinha lido, gente, eu tinha lido O Menino que Desenhava Monstros. Eu li recentemente, acho, em 2023. Eu li O Menino que Desenhava Monstros, e eu lembro que eu não li no hype, né? O hype foi muito antes. Eu li posterior ao hype, mas, gente, eu não sei por que hyparam tanto esse livro. Eu achei tão mais do mesmo. Eu achei tão previsível, e a atmosfera que ele cria, ela é tão desaproveitada. Bom, tô falando de outro livro. Não gostei muito do Menino que Desenhava Monstros, e aí eu fiquei um pouco receosa referente a esse, mas depois da resenha do Victor, eu pensei assim, talvez valha a pena. Detestei a textura dessa capa, aquela textura fosca, sabe? Não gostei. Bem molinho, né? É brochurona. Olha, tem uns desenhos aqui. Diagramação, ok. Mais uma vez, eu não tenho até uns desenhos. Eu não sei muito bem não me lembro muito bem da sinopse, mas se eu não me engano, ele contava a história de uma moça que ela era babá de uma criança, e recente, né? Essa criança começou a falar que ela tinha um amigo imaginário, né? Tipo, como se tivesse alguém ali junto com elas. E aí acho que a babá pede para ele desenhar esse amigo imaginário, e é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Espero que seja uma grande surpresa. Espero que eu realmente me fique com medo, porque tá difícil encontrar livros que você fica com medo mesmo, viu? Adquiri Clarice Lispector, estava há bastante tempo querendo ler essa história. Esse é um dos poucos livros que meu marido leu, e ele fala muito bem desse livro. Aí eu fiquei interessada. Eu não li nada da Clarice Lispector. É um livro muito curto, fiquei surpreendida. Eu achei que era um livro muito maior. Os livros curtos, gente, eu vejo muita gente indicando, livros curtos para ler em um dia, livros curtos que você lê rapidinho, livros curtos para você não sei o quê. E eu fico assim, gente, será que eu tô lendo errado? Porque para mim, os livros curtos, eles são muito mais complexos do que os livros que têm muitas páginas. Porque geralmente, quando o autor ele consegue condensar todas as informações que ele quer passar numa obra em um livro curto, geralmente é aqueles livros que você lê e você tem que ficar pensando durante bastante tempo sobre aquele assunto, para ver se você realmente conseguiu chegar numa compreensão do que o autor quis passar naquela obra. Eu tenho essa percepção que geralmente obras curtas são as obras mais complexas dentro da literatura. Talvez seja só uma percepção minha. Mas vamos lá ver. Sempre que eu vejo um livro curtinho, eu tenho mais medo. Mas um que eu adquiri foi A Impostora, a Yellow Face, da R.F. Kuang, né? Acho que é Rebecca, né? O nome dela. Eu tenho muito interesse em ler mais da Rebecca. Porém, eu li A Guerra das Papoulas.
E vou dizer para vocês que eu não desgostei, eu gostei do livro, eu achei muito interessante. Apesar de ter encontrado ali dentro muitas características de outras fantasias, principalmente fantasias jovens que eu já tinha lido. Esse é o problema de quando você lê muito, né? Você sempre encontra uma referência dentro da outra, porque não existe esse negócio que as pessoas sempre acham, é uma história inédita. Ninguém nunca falou sobre isso. Gente, não existe isso. Quase todas as ideias já foram geradas. Então, a grande maioria do que a gente tem hoje, tanto de história quanto de inovação, não é bem inovação, é uma reinvenção do que já foi inventado. A maioria das coisas já foram inventadas. Tá? A gente tem que pôr isso na cabeça. Me desculpem que hoje a minha rinite está muito atacada, então uma coceira no nariz insuportável. E eu gostei bastante de A Guerra das Papoulas, mas eu não fiquei interessada em continuar a série. Talvez, futuramente. Eu li no Kindle e eu tenho um problema com o Kindle, que geralmente, quando eu leio livros no Kindle, eu não tenho um apego tão grande pela leitura. Eu gosto do Kindle, que ele faz com que eu leia mais rápido do que se eu estivesse lendo no papel. Mas, por outro lado, eu acho que eu fixo menos a leitura. Então, por isso, eu gosto mais de ler em físico. Mas eu gosto de ter o Kindle, principalmente quando eu tenho que ler livros que são muito grandes, né, calhamaços da vida. Ele tem aí é mais difícil você manusear esses livros, você principalmente carregar eles por aí, então o Kindle é uma mão na roda nesse quesito. Quando você consegue encontrar uma edição igual àquela que você tem da física, que nem sempre você consegue. Por exemplo, eu estava lendo O Conde de Monte Cristo e a edição, no mesmo link onde eu comprava O Conde de Monte Cristo no Kindle, eu podia comprar o e-book. Eu comprei. Só que a edição que veio pro e-book era diferente do texto que eu estava lendo no físico. Então, você tinha que fazer algumas considerações ali na hora da leitura. A contagem de páginas também era diferente. E eu tenho uma leve impressão de que aquela edição ela era traduzida do português de Portugal. E nem todas as palavras foram traduzidas. Uma tradução bem ruim, por sinal. Mas o e-book eu paguei bem baratinho. Eu lembro que eu paguei menos de R$5. Em compensação, a edição física eu paguei uns 90 conto. Então, talvez qualidade é tudo, né, gente? Então fica aí mais um pra estante. Esse eu tô com muita vontade de ler, porque aqui vai contar uma história de uma escritora que ela acaba tomando posse da escrita de uma amiga em termos, que as duas eram bem que arqui-inimigas, e essa amiga, ela é chinesa, e é interessante que ela vai embranquecer essa obra, além dela roubar o conteúdo da amiga, ela ainda vai fazer o embranquecimento dessa obra. E o que a gente vê muito, não só na literatura, mas em toda a cultura. Eu estou interessada para ver como a autora vai discorrer sobre essa história de preconceito racial, já que meu único contato com a autora foi através de uma fantasia juvenil, não, eu acho que tem aquilo dali já é fantasia mais para adulto, porque tem muita coisa ali que jovem não sei se deveria estar lendo, pelo menos abaixo de 16 anos, ao menos. Próxima caixa. Aqui tem só um, porque foi a caixa onde estavam os livros das crianças. David Copperfield. Eu não li nada do Charles Dickens. Eu comecei a ler, se eu não me engano, O Conto de Duas Cidades, uma versão PDF que tinha no computador do trabalho. Tinha uma pasta lá onde eu trabalhava, onde a empresa disponibilizava alguns livros pra gente ler. E geralmente livros clássicos, livros que já estavam em domínio público. E o do Conto de Duas Cidades do Copperfield estava lá. E eu estava num momento de ociosidade e resolvi ler. Eu lembro que eu não li muito, porque meu momento de ociosidade não foi muito grande. Porém, o pouco que eu li, eu vi que era uma leitura que requeria muito esforço e atenção. Algo que eu não estava naquele momento, porque eu estava trabalhando, né, gente? E aí, eu fiquei naquela coisa. Será que eu leio Charles Dickens? Porque eu achei um pouco complicadinho. Mas estamos aqui para dar cara a tapa. Vamos ler sim o Dickens e vamos começar com David Copperfield. Não sei se é o primeiro, se é o livro mais adequado para se começar, mas eu não sou muito dessas, procurando um livro adequado para começar. Eu acho que o melhor momento de você começar a ler é você ler. Não necessariamente você vai entender tudo que precisa ser entendido naquela obra, vai ser uma leitura hiper mega profunda, porém, você tem que começar por algum lugar. E às vezes você acha que vai ser algo muito complicado e no final se torna uma coisa extremamente simples, é mais complicação da sua cabeça. Então, mais uma aí. E essa gigante é a última caixa.
do que eu já recebi por aqui, ou devidamente aberta agora. Entendeu? Deixa eu tirar os livros daqui, que aí fica mais fácil. Bom, começamos com Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Mais um que eu não tenho nenhum tipo de contato, que é com Dostoiévski. Mas a gente precisa iniciar, não é mesmo? Eu estou procurando sempre edições da editora 34. Eu vi que, em questão de clássicos, ela faz um trabalho excelente. E às vezes a gente tem o texto original versus a tradução, né? Em algumas edições. Que era a edição do Don Quixote, tinha o texto original. E eu queria muito aquela edição, mas infelizmente acabou. Fiquei muito triste com isso, porque pensando nisso várias vezes, porque eu comprei errado. Eu cliquei lá, achando que eu tava comprando Don Quixote, mas na verdade eu tô comprando Fausto, porque os dois eram muito parecidos. Vou colocar aqui a fotinho. Tanto o do Don Quixote são 2 volumes e Fausto também. Os dois têm as cores parecidas, além de ser 2 volumes, tá num box. E eu pensei que eu tava comprando certo. Eu jurava que tava comprando certo. E aí quando chegou a entrega, eu perguntei pra Alexa falar pra mim o que tinha chegado, e ela falou, incluindo o Fausto. Eu, Fausto? Mas eu não comprei Fausto? Pois é, eu tinha comprado Fausto, pensei que eu tinha comprado Don Quixote. Que ódio. Então, mais um aí pra coleção. E esse tem uma diagramação que eu achei muito boa. As letras são pequenas, mas não tão pequenas. Mas é aquela leitura que você percebe que vai ser uma leitura bem mais lenta, precisa de uma atenção especial. Tem uma dobradinha aqui nessa orelha, não é uma coisa que me incomode. E até que enfim consegui adquirir 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um tipo de literatura também que eu não faço ideia do que fala, eu sei que vai seguir uns 100 anos de história, se eu não me engano, de uma família específica. E por ser um clássico, queria ler, queria ter contato com esse clássico. Eu não gosto de diagramações que a tinta é tão forte assim. Eu acho esquisito. Acho que dói meus olhos. Mas eu achei confortável a leitura. Achei assim, bem molinho. Tá bom para você ler deitado, principalmente. Mais um aí. Mais um do Dostoiévski. Esse é Noites Brancas. Essas edições da Penguin. Penguin ou Penguin? Penguin. Eu não gosto muito, apesar de ser muito famosas essas edições da Penguin, eu não gosto porque elas não têm orelha. A grande maioria não tem orelha. Eu não gosto de livro que não tem orelha, porque ele fica com a página, quando você abre, eternamente aberta. Não fecha mais. Por isso que eu não gosto de edições que não tem orelha. Ó, ela não tem orelha. Não gosto disso. É um livrinho bem pequenininho, mais uma vez voltamos a livrinhos que são extremamente curtos, que eu tenho mais medo, porque são livros muito mais profundos e complexos, geralmente. Acho que eu gostei muito dessa capa, desse pôr do sol, né, desse crepúsculo bonito, né? Não sei se é o nascer do sol ou é o crepúsculo, né? A gente nunca sabe. É uma posição que tá esse sol. Mas bonitinho. A diagramação, ou talvez um pouquinho, né, mais apertadinho, mas ok. Mas tá acabando, tá, gente? Ai, essa aqui é uma edição linda, né? Moby Dick, da Zahar. Ai, a Zahar eu gosto, não tem, né, o que falar muito da Zahar, gente. É uma das editoras também que se preocupa bastante com as suas edições. Eu acho que vale muito a pena você adquirir edições que são bem trabalhadas, porque livro é caro, né? Você vai pagar caro numa coisa que não é boa. Assim, se você não tem tanto dinheiro disponível, você vai fazer uma compra de um livro e você vai comprar uma edição mais fuleirinha, porque você quer ter acesso à história, também acho que é válido. Tem outras formas também através da biblioteca. Geralmente tem edições muito boas lá também. Mas nem sempre a pessoa tem esse tempo disponível para ir até a biblioteca, pegar um livro emprestado, depois fazer a devolução desse livro. Há toda uma logística por aí. Olha só que linda. É uma edição comentada. Nossa, coisa mais bonita. Ai, na compensação, mais um com a diagramação extremamente apertada. Olha isso. Já é difícil você ler o livro. Aí você lê o livro com essas letrinhas. Eu uso óculos, tá, pessoal? Pra quem não sabe. E na hora de ler eu tenho que usar. Não todas as vezes, né? Depende da diagramação. Porque eu não enxergo de longe, de perto eu enxergo bem. Mas de longe eu tenho
De longe eu tenho uma certa dificuldade, e também com luz, né, eu tenho dificuldade com as luzes. Mais um da editora 34, agora também, Dostoiévski, Memórias de um Subsolo, mais um livro curto para a gente poder se deliciar e chorar depois. Eu tenho um complexo com livros curtos, isso sim. Ai, bonitinho. Vamos ver aqui, diagramação ok, não, nada muito... Meu Deus, não parece uma folha costurada, não parece? Acabei de quebrar uma lombada aqui. Não tem problema com isso. Você tem problema de quebrar lombada de livro? A gente fala assim, ai, não pode quebrar a lombada do livro. Eu acho, às vezes eu até abro o livro assim pra dar aquela quebrada, porque na hora que você vai manusear ele fica mais simples, né? Do que você ficar com aquela lombada totalmente engessada. Mas aí eu vou te falar de gosto. Comentem aqui se vocês não gostam de quebrar lombada, ou se gosta mesmo. O que eu acho esquisito é a gente que lê o livro e faz assim, ó. Isso me mata. Ai, não dá. Aí já é um pouco a mais. E o último, mas nem por isso menos importante, que eu adquiri, foi Aliada do Vilão. Aliada do Vilão, esse é o terceiro. Assim, quando você compra um negócio e você fala, meu Deus, eu comprei certo. Eu já não tinha esse livro. Não, eu comprei, acho que eu comprei perto aqui. Deixa eu ver, tá aqui o meu livro? Peraí, deixa eu ver se aqui na estranho. Ah, sim. Não, eu comprei certo sim, que o outro é assistente do vilão e aprendiz do vilão. Esse é aliada do vilão. O que falar sobre essa série, Aliada do Vilão? Eu li os livros dessa série. O primeiro, pelo menos, eu li no Kindle. Achei gostosa a leitura. Dei bastante risada. Para mim são alívios cômicos e eu gosto bastante dessa série. Sinceramente, eu não curti tanto o segundo livro. Eu achei que o segundo livro faltou um pouquinho mais de expansão de mundo, construção de mundo. A gente até vai para outros cenários, conhece outros personagens. Tem algumas coisas ali que são interessantes que vão acontecendo, mas eu achei que houve um foco maior no romance. Mais uma vez, o romance atrapalhando aí meu mundo de fantasia. Só que esse romance é aquele romance slow burn, né? Aquele romance bem devagar. E eu gosto de romance devagar, mas aqui a autora, nossa, esticou demais. Tem um limite para a paciência da gente, né? E eu fiquei pensando, muito pensativa se eu ia adquirir esse terceiro livro, se eu ia continuar essa série, porque realmente a partir do segundo livro eu não fiquei tão afim de continuar a série, tanto por essa questão do romance ser bem lento e ficar muitos capítulos a gente, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai, e depois deixar toda a questão da fantasia em segundo plano. Acredito aqui também que houve bastante conveniências. Eu quero logo saber o que o rei, né, dessa história, tem um rei aqui que ele que é o vilão e não é ao mesmo tempo. Eu quero logo que chegue um ponto de vista, ou pelo menos que tenha uma interação maior com esse rei, que a gente descubra logo o que está acontecendo, por que o vilão é tão desacreditado. Teve algumas coisinhas que foram reveladas no segundo livro, mas nada que faça com que a gente fale, agora tô por dentro. E depois eu ainda descobri que essa série, que era uma trilogia que foi vendida de início, parece que são 6 livros ou 5 livros. Não me lembro certo. Eu sei que não é mais 3. Já me irritou aí, que já não é mais 3. Eu pensando que ia finalizar nesse. Ainda tem de 2 a 3 livros à frente. Aí vai. Nossa, vai se arrastar demais. Não sei. Aí eu até comprei esse daqui porque o preço estava acessível. Mas eu pensei muito em comprar e não continuar essa série. Mas o que eu gosto muito dessa série é que é um livro que eu dou muita risada. E rir é muito importante, gente. Vamos ver a diagramação desse livrinho. Diagramação. Se focar é meio complicado, né? Achei a diagramação ok, os outros também. Eu não gosto muito desse aqui, que ele é bem apertado, ó. A página é bem, meu Deus, colada, né? Só colada, não é costurada. Eu acho bem apertada essa daqui. Fica ruim de você abrir o livro. Cheirinho de livro novo, delícia. Bom, e é isso. Essas foram as minhas aquisições. Deixa eu juntar todos os livros pra gente ver quantos que eu comprei por agora. Eu juntei todos aqui. Então foram aproximadamente não, foram 14 livros adquiridos. Deixa eu ver se eu consigo levantar, né? É bem pesado.
Meu Deus. Muito pesado. Nossa, muito pesado. Bom, gente, foi isso que eu adquiri até o momento na Black Friday. Tem muita coisa que vai chegar, mas ainda vai chegar lá para sexta-feira, outras coisas vão chegar depois de sexta-feira. Ainda tem bastante coisa para chegar, talvez eu tenha adquirido mais uns 14 livros, não sei exatamente, porque eu não fiz as contas. Vou colocar aqui o valor de tudo, né, o total que eu gastei é, nessas promoções. Além disso, esses livros todos que eu adquiri são livros que eu já estava com vontade de ler. Não houve aqui nenhuma aquisição de livro que, porque estava mais barato, eu resolvi comprar. Teve uma época que eu comprava assim, tá? Teve uma época que, o livro tá R$10, vou comprar, tipo, A Garota do Lago. Tá R$10, eu vou comprar. E aí eu comprava e não necessariamente eu lia aqueles livros. Tem até alguns aqui ainda na estante que eu ainda não me desfiz deles. São livros que eu comprei mais pelo valor do que necessariamente porque eu queria ler. Você precisa comprar com consciente, principalmente livros que você realmente queira ler. Porque senão vai ficar acumulando poeira na tua estante e você não vai ler nunca, que é um dinheiro que se foi e muitas vezes você não planejou aquela compra. Se você não planejou aquela compra, vai se planejar. Mas são compras que podem ser impossíveis ou simplesmente falar que tem. E essas foram as compras da primeira parte da Black Friday. Em breve eu volto com mais vídeos para poder mostrar o que chegou aqui em casa. E obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de deixar o seu joinha, compartilhar, curtir e comentar. Comenta, gente, por favor. Eu gosto bastante quando vocês comentam, eu sempre respondo. Então se sinta à vontade de poder contar suas experiências, o que você aproveitou na Black Friday. Se você gostou desse tipo de vídeo, se gostaria de ver vídeos parecidos, se tem ideias para mais vídeos, pode comentar, que eu adoro. E é isso então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!